Oi pessoal de casa, sou Zambelli, professor de português aqui do Verbo, e a gente hoje começa falando de FGV, uma banca bem específica, e a gente conversava aqui com a galera do presencial que a FGV ela tem uma pegada bem perigosa, assim, a gente precisa pensar muito antes de responder a questão, a gente nunca vai direto, assim, não é uma banca que tu bate o olho e tu, tô ligado com a resposta. Nunca é assim, é sempre... Cada alternativa é meio perigosa, é meio nebulosa, a gente precisa sempre trabalhar o limite da palavra, assim, entender exatamente o que os caras querem, porque para se perder é muito simples. Quem vai trabalhar a interpretação de texto é a prof. Maria Tereza, e eu vou trabalhar a parte de gramática com vocês, que é uma pegada bem forte também. Para a gente começar, turma, a gente vai entender o seguinte, ó. Quando a gente estuda a gramática, ela se divide de várias formas, mas na FGV a gente pode focar em 3 ideias. A gente pode focar em morfologia, em sintática e semântica. E o que acontece nessas relações, né, de sintática, de morfologia e de semântica? Eu chamo isso, turma, de tripé do português. Esse tripé funciona assim. Na morfologia, a gente estuda as classes. E essas classes, a gente vai ter uma nomenclatura para isso. Quem é que é do direito aqui? Tá. Eu não sei nada de direito, mas eu acho que é assim. Quando tu pega direito administrativo e quando tu pega direito constitucional, tudo é direito, mas tu sabe que tem uma nomenclatura que é do constitucional e uma outra nomenclatura que é do administrativo, mas tudo é direito. No português é a mesma lógica. A morfologia vai dar as classes, mas a análise sintática vai dar a função das palavras. E essa é a diferença. Morfologia classifica, análise sintática diz o que faz. Então a brincadeira é, esse cara é o que ele é, esse cara é o que ele faz. Seria mais ou menos como assim. Se eu perguntasse para vocês agora, pessoal, eu sou uma pessoa ou eu sou um professor? Fica meio ruim de classificar, né? De repente vai dizer, não, pessoa eu não tenho certeza, mas professor eu tenho. Enfim, tu pode pensar várias coisas. Mas a lógica, turma, é assim, cara, eu sou as duas coisas, só que a análise é diferente. Uma coisa é o que eu sou e outra coisa é o que eu faço. E na gramática, a lógica é a mesma. Uma coisa é o que o cara é, outra coisa é o que o cara faz. O que o cara é morfologia, é classificação. E o que o cara faz é sintática, é a função. Então, a gente tem que estar ligado nisso. Função versus classificação. Essa é a pegada da FGV, tá? Eu comentava antes da gente começar a aula, pessoal de casa, que a FGV pergunta, por exemplo, sobre preposição. Quando a gente estudar preposição, vai ser na aula de hoje, é morfologia. Aí eles entram na preposição e perguntam coisas de análise sintática. Só que se eu olhar a questão num primeiro momento, assim, na pressa, eu leio preposição, e aí eu penso, morfologia. Só que a questão é de análise sintática. Essa é a pegada. Por quê? Porque aqui a gente vai ter nomenclatura. A gente vai ter 10 classes de palavras. E aí a gente vai ter uns nomes lá, vai ter o substantivo, vai ter o artigo, vai ter o pronome, vai ter o numeral, vai ter interjeição, vai ter uma nomenclatura de classe de palavra. Lá na análise sintática, a gente vai ter uma nomenclatura também, que vai ser o sujeito, que vai ser o objeto direto, que vai ser o adjunto adverbial, vai ter uns nomes técnicos. Então, isso aqui é a base do português. E a semântica corre solta nisso aqui. A semântica trabalha com o sentido. Trabalha com o que eu interpreto do negócio. E nessa relação de sentido, a gente tenta compreender o que ele diz. Então, olha que legal. Uma coisa é o que ele é, outra coisa é o que ele faz e outra coisa é o que ele diz. E esse é o tripé do português.
Essas são as análises que a gente pode fazer numa frase, num texto, numa questão, sempre correndo para essa base aqui, tá? Que é a base do tripé. Então, isso aqui a gente vai deixar e vai começar a entender, tentar entender na aula de hoje já alguma coisa sobre essa base aí. Legal? Então, pessoal de casa, acompanha o material aí, que é exatamente o que eu vou falar para vocês. Diz ele assim, ó. Classes de palavras ou morfologia. Turma, olha para cá. Eu falei morfologia. E eu falei que morfologia classificava o cara. Eram as classes de palavras. Era o que o carinha é. Então, a gente vai anotar isso. A gente vai botar aqui, ó. Puxar uma seta na morfologia e botar é. Para a gente lembrar que não importa o que ele faz, importa o que ele é. Aí ele diz assim, na morfologia, as palavras são estudadas isoladamente. Sublinha isoladamente. Vocês compraram marca-texto? É a melhor coisa de uma sala de aula, marca-texto. Taca-lhe marca-texto. Quem tem 2 empresta pro coleguinha, né, pessoal? Não vamos ser ruim, né, gente? Vocês vão ser oficial de justiça, meu. Isoladamente. Geralmente se desconsiderando a função que exerce dentro da frase ou do período. Então, ó, a função que exerce dentro da frase ou do período, que é o estudo realizado pela sintaxe. Sintaxe é função, morfologia é classificação. Nos estudos morfológicos, as palavras são agrupadas em 10 classes, que podem ser chamadas de classes de palavras ou classes gramaticais. Não importa isso. O que importa é saber o nome. São elas: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Aí tu, caraca, velho, eu vou ter que saber tudo isso, Zambelli? Não. Das 10, tu vai ter que saber no máximo 8. Nem te preocupa. Então relaxa, vai ser de boas. A gente vai começar. Turma, vocês querem matemática para aula? Vamos escolher uma temática para eu explicar as coisas. Vocês querem matemática da violência ou de seriados do Netflix? Não, vou deixar vocês escolherem. O que vocês querem, violência ou seriado? Violência para acordar? Seriado, violência. Bem oficial de justiça. Vocês querem violência, é isso? Legal. Então é assim, ó. O mundo é dividido em 2 facções. Ou tu pertence à facção dos nomes, ou tu pertence às facções dos verbos. Eu não entendi. É assim, ó. Para quem já estudou um dia português, vocês já viram que existe um negócio chamado concordância nominal. E o nome da outra é a concordância verbal. Aí a gente estudou um outro negócio que era adjunta de nominal, adjunta de verbial, complemento nominal, complemento verbal. Nominal. Dá sempre aqui, ó. O mundo tá aqui, cara. O mundo se divide. Ô, meu, pra que lado tu trabalha? E o cara, ô, mano, sou dos nomes. Bum! Características dos nomes. Meu, sou dos verbos. Pum! Característica dos verbos. Essa é a relação. Olha só o primeiro cara que surge. Esse cara é o Fernandinho Beiramar. De qual dos grupos? Vamos descobrir agora. Diz ele, substantivo. Substantivo. Aí ele diz assim, substantivo é a palavra que dá nome. Ih, já entendi. Substantivo está no grupo dos nomes. Ele é o principal líder dos nomes. Ele dá nome para os seres, para as coisas, para os lugares, para as ideias, para os sentimentos. O substantivo faz parte da classe de palavra variável. E tu, caraca, o que é variável? Vamos chamar a seta em variável. Flexiona. O que significa flexiona? Variável. Significa que pode apresentar flexões de gênero. Gênero, no português, na gramática, a gente tem masculino e feminino. Número, a gente tem singular e plural. E grau, que é grande e pequeno.
Então, o substantivo, ele pode tudo. Ele pode flexionar o gênero, ele pode flexionar o número, ele pode flexionar o grau, pode flexionar tudo. Então, isso vai ser interessante da gente pensar também. Como assim? Só para a gente ter uma ideia. Quando eu digo assim, ó, professor, professora, professorzinho, professores, é uma palavra que fica trocando e é o nome de uma coisa. Então, isso é um substantivo. A gente podia anotar aqui assim do lado, ó, nome. Agora, isso vai ser muito legal. Vocês já pegaram... É que vocês não vão lembrar, eu vou falar um negócio que é muito antigo. Vocês lembram de uma coisa chamada dicionário? Vocês lembram que vocês compravam no início do ano? Era muito legal, né? E a gente folhava aquilo parecia ser muito legal. Se a gente pegasse hoje um dicionário, 70% das palavras que estão lá são substantivos. Por quê? Por quê? Porque tudo tem que ter um nome. Vocês criaram esse negócio aqui que tem que escrever. Aí a gente chamou. Vamos chamar isso de caneta, então. Aí tu, vamos botar aquele bagulho que tem uma luz, vamos botar aquilo ali. Aí tu chamou refletor. Aí tu, vamos fazer um negócio que a gente pode se atirar. A cadeira. Não, mas é que eu queria me atirar assim mais esticado. A cama. Mas é que eu queria esteira. Entendeu? Tu vai dando nome pra tudo. Tudo tem nome. Então, substantivo é a maior classe de palavras. Ela tem 70% das palavras. E aqui a maldade. Começamos a maldade FGV. Olha só. Quando eu estava no colégio, quem indicavam os lugares eram os advérbios. Lá, aqui, e eles continuam indicando os lugares. Só que esses lugares precisam ter nome. Então o nome que eu vou dar é Itália, Porto Alegre, verbo jurídico, nome de lugar. Sentimentos, estados, qualidades. Quem indicava isso eram os adjetivos. Então olha que bonito. Cai assim, ó. Eu sou um cara honesto. Honesto é minha característica. Mas quem é honesto tem honestidade, que é o nome da coisa. Eu sou um cara alegre. Quem tem essa característica tem alegria. Alegre é a característica. Alegria é o nome da característica. Faz sentido? Eu sou triste. Minha característica. Eu tenho tristeza, que é o nome da característica. Tudo tem nome. Até as características, até... Olha que legal. As ações. Quem é que indicava ação no colégio? Os verbos. Os verbos indicavam as ações. Então, correr é o verbo. E quem corre, pratica corrida, que é o substantivo. Então, repara que é uma relação de tudo vai ter que ter uma versão substantivo. Tudo vai ter que ter um nome. Uhum. Ou não? Legal. É isso aí. Por enquanto, é isso. Daqui a pouco ele surge com outras fantasias. Agora, esse cara vai ser muito legal. Porque o artigo, o substantivo é a maior classe de palavra, mas o artigo é a menor. Só que quem faz mais estrago? O artigo. O artigo diz assim: artigo é a palavra que vem antes de um substantivo. Quando tu leu o substantivo, tu pensou em quem? Nome. Ele fica do lado do nome. Achamos um cara para esse grupo, sim? Artigo. Artigo está no grupo dos nomes. Ele fica do lado do cara, fiel escudeiro. Aí ele diz, indica se está sendo empregado de maneira definida. Vamos puxar uma seta. São só 4. O, a, os, as. Ou de maneira indefinida. Um, uma, uns, umas. Vamos entender isso primeiro. Olha só. Reparem os artigos. Aí eu vou dizer assim, ó. Essa semana eu estava vendo televisão e um índio
disse que a sua terra estava sendo invadida. Eu sei quem é esse índio. Um índio. Eu não sei quem é esse índio, mas é um índio. Não é um índio, é um índio, tá? Um índio disse que a sua terra estava sendo invadida por fazendeiros. O índio já havia denunciado a invasão para o Ministério... Quando eu disse o índio, eu sei quem ele é? Quem ele é? Ele é o um que eu não sei quem é. Te permite, te permite. Isso aqui é meio viagem, deixa acontecer. Vamos de novo. Olha aqui. Te permite, deixa acontecer, vai ser bonito. Quando eu disse no texto, um índio denunciou nesta semana as invasões de suas terras, tananã. Eu estou te dizendo, não importa quem é esse cara. Eu não sei quem ele é. A partir de agora, toda vez que eu for falar dele, vai ter que ser o. E não é porque agora eu já sei quem ele é. É que tu já tem o referente. O índio é aquele cara lá que eu já não sei quem é, tá ligado? Mas a partir de agora, ele é definido. Definido no texto, não na vida. Não importa o nome dele. Importa é no texto. Por isso que é definido. Quando a gente lê definido, não dá pra achar assim, definido é que eu já sei quem é o cara. Não, tu não sabe quem é o cara. Tu sabe ele no texto. Por isso que a partir de agora é o índio, o índio, o índio. Que é pra fazer alusão àquele índio que tu não sabe quem é. Isso é ser definido. Não o nome do cara. Faz sentido? Bora lá então. O artigo indica ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos. Isso é muito legal, olha pra cá. Olha aqui. Tênis. Singular ou plural? Quem vai dizer é o artigo. Entenderam a relação? O artigo indica o número. Isso, indicou o número. Mas eu só sei se é um ou dois pelo artigo. Indica o gênero. Como assim? Jornalista. Masculino ou feminino? Não sei. Vou ter que fazer o ou a jornalista. Se eu falar a jornalista, o jornalista. Tô ligado qual é o gênero. Mas só jornalista não faz sentido. Ou melhor, faz sentido, mas não pela relação de gênero. Óculos. Tu tem uma relação sempre de plural, porque óculos é a lente, são duas lentes. Uma lente, não sei se você vai lembrar que o Silvio Santos, eu acho que usava isso, ele usava uma lente, então aquilo era óculo. Então óculos são as duas lentes, é sempre uma relação plural. Que ninguém anda só com aquele assim, né? Até anda, sei lá, né? Mas nunca vi. Turma, olha que legal isso aqui. Troquei o gênero. Mudou o sentido? Cuidado, mudou o gênero. Mas jornalista, a jornalista e o jornalista segue sendo a mesma profissão? Sim, é o cara que trabalha com o bagulho lá do jornal e tá tudo certo. Agora, olha só. Quando eu digo, por exemplo, o ou a grama, muda o sentido? O gênero eu já tô ligado que mudou, mas muda o sentido? Muda. Porque o que a gente tem? O grama, a gente tem peso. E a grama, a gente tem capim. Então, olha que legal. Não tem uma regra para isso. Cada caso é um caso. Aqui, tu trocou o gênero e não mudou o sentido. Aqui, tu mudou o gênero e mudou o sentido. Isso é questão da FGV. A FGV tem uma questão de 2019 que eles perguntam exatamente isso. Qual das palavras que, ao trocarmos o gênero, muda também o sentido? Só que eram 3 palavras na sequência. Então, tinha que ser as 3 palavras mudar o sentido. Aí tu tinha lá, grama. Aí tu, sim, peso e capim. Aí, não lembro outro, tipo Google. O Google, a Google. Muda o sentido? Muda. Porque o Google é o site e a Google é a empresa. Então, tu tem uma mudança semântica. Bah, olha aqui, olha aqui.
mudança semântica. Troca o artigo e muda a semântica. Viu o tripé acontecendo? Muito legal, né? É isso aí. Foi de boas? Mais ou menos? Fala comigo. O artigo é tudo aqui na vida, hein? O artigo o quê? O artigo é tudo esse detalhe aqui que tem que aprender. Isso não é nada, meu. Relaxa, te permite. Vamos para o primeiro detalhe. Primeiro detalhe se chama substantivação. Vamos fazer um coração aqui, ó. É bem importante substantivação. O artigo não vem do lado de um nome? Lembra dessa frase? O artigo vem do lado de um nome. Beleza. Então, quando as pessoas me dizem o jantar foi servido às 8h30, turma, o que é jantar? Olha só. Cheguei na aula hoje, trouxe uma palavra para vocês, pessoal. Ah, que legal, Zambelli, deixa eu ver. Aqui, ó, jantar. Vocês pensaram o quê? Verbo. Jantar é verbo. Jantar. E a gente pensa, eu janto, tu jantas, ele janta. Verbo. Só que quando a prova me pergunta, o jantar foi servido às 8h30, e eles me perguntam, qual é a classe da palavra jantar? A gente tem que ficar ligado na história do artigo. Porque aqui, se o artigo trabalha para jantar, o artigo transforma jantar em um substantivo. E isso é o processo de substantivação. Então o cara não é mais verbo. A partir de agora, jantar é substantivo. Vamos de novo, vamos de novo. Ele tem um poder chamado de substantivação. Então, ele pega uma palavra que não é substantivo e diz, a partir de agora tu vai ser, vem comigo. E ele transforma essa palavra em substantivo. Isso porque o artigo sempre vem do lado do substantivo. Perfeito. Porque o artigo vem sempre acompanha um substantivo. Isso aí. Sempre acompanhar o substantivo. Mas olha que importante, acompanhar. Não precisa grudar no cara. Vou te mostrar umas frases que ele não gruda, mas ele acompanha o cara. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês, vamos sair um pouco da teoria. Falei para vocês que eu sou estudante, né? E é muito legal porque na faculdade eu não digo que eu sou professor, né? Porque as pessoas não gostam de professor. As pessoas gostam de ser alunos. Então, quando eu dou aula, as pessoas me chamam de Zambelli. Quando eu estou na faculdade, eu sou o Carlos. Quando eu dou aula, eu não uso óculos. Quando eu estou na faculdade, eu uso óculos. Que é para me disfarçar, sabe? Tipo, sei lá, eu vi um filme que acontecia isso. Acho que era o Super-Homem, sei lá. Aí, eu tô lá, né? Tropa de Elite também, tem um policial que senta no meio da galera também. Tipo assim. E aí eu fico lá, fico disfarçado, não falo pra ninguém. Os caras, meu, tu trabalha com o quê? Internet. Eu não minto, né? Aula pela internet, é internet. Enfim, é isso. Aí, esses tempos eu tava numa aula, pensa numa aula ruim, meu. Uma professora nada a ver. E aí a professora ficou indignada e a mulher falou assim, ó. Ah, pessoal, já vem. E saiu da sala. Quando a mulher saiu da sala, levantou uma guria e falou assim, ó. A gente precisa falar sobre a professora! E eu estou apavorado. Eu pensei, cara, é isso que acontece quando a gente sai da sala, né? Meu Deus. E aí uma guria já correu e foi pra porta e ficou cuidando pra ver se a professora vinha. E ficou a guria na porta aqui, ó, só de bico. E a guria, pessoal, ninguém aguenta mais essa aula, que essa mulher é louca. Olha não sei o que lá, bababá, bababá. Meu, começaram a sovar, prof. E eu apavorado, meu Deus, cara, eu nunca mais vou sair da sala, né? E aí eu tô olhando aquela tragédia ali, eis que a guria da porta avisa que a professora tá vindo. Foi um adjetivo que não cabe falar em sala de aula. Eu vou tentar amenizar o adjetivo usado para designar a professora. O adjetivo foi tipo... a idiota, sei lá, faz de conta que era a idiota. Aí a guria falou assim, ó, pessoal, a idiota tá vindo. E eu pensei, substantivação. Isso é substantivação. Por quê? Idiota não é a característica da Sora? Sim. Só que aí ela pega o artigo e diz a idiota. Então, idiota, a partir de agora, não é mais um adjetivo. Ele passou a ser um substantivo, porque ele designa o ser. Ele dá nome para o ser.
A idiota tá vindo, né, pessoal? A idiota. Eu sei quem é a idiota. Entenderam o que é substantivação? Na prática é assim, tá? Agora, faz sentido agora o jantar? Jantar é um verbo. No momento que eu disse o jantar, transformei o cara em um substantivo. Quando eu digo a psicologia interessa-se pelo estudo do eu. A vida toda a gente estudou que eu era um pronome. Pronome reto, eu estudo, tu estudas, ele era um pronome. Mas quando eu digo do, eu tenho de mais o. E esse artigo transforma esse cara agora em um substantivo. Famoso processo de substantivação. Faz um pouco de sentido isso ou não? Então vamos pensar mais. Olha só. Olha que legal. Quando eu digo assim, ó. O argentino saiu. E quando eu digo o jogador argentino saiu. Aí os caras me perguntam assim, ó. As palavras sublinhadas na linha 19 pertencem à mesma classe de palavra. A gente ainda não estudou os adjetivos, mas uma coisa você tem que ter em mente. Aqui, o artigo trabalha para o argentino. Então eu tenho certeza que esse argentino é um substantivo. Tenho certeza disso. Agora, o jogador argentino. Vocês entendem que esse artigo não é mais do argentino, é do jogador. Então, argentino agora caracteriza o jogador. Se ele caracteriza, a gente dá o nome de adjetivo. Aí alguém poderia pensar, entendi o bagulho. Cada vez que o artigo estiver do lado do nome, o nome passa a ser substantivo? Não. Porque se eu botar assim, ó. A querida aluna saiu. Entenderam a treta? Esse A não é da querida. Não é da querida. Esse A é da aluna. Não precisa estar do lado, ele só tem que trabalhar para o cara. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta então. Teve substantivação aqui? Não? Porque ele já é um substantivo. Sim, não, talvez. Sim, não, talvez. Deus o livre que me dera. Ó, qual é o rolo? Por que não tem substantivação, turma? Porque para ser substantivo, tu não pode ser. Ele tem que te transformar num substantivo. É um superpoder que os artigos têm. Se fosse a querida saiu, a querida seria... Perfeito. A querida saiu. Querida é uma característica. No momento que tu põe a querida, substantivou. Substantivação. Para ser substantivação, o cara não era substantivo. Eu não consigo transformar o cara que já é, né? Não faz sentido. Então, nesse caso, não ia ser... Esse caso aqui não tem substantivação. Esse caso aqui não tem substantivação. Esse caso eu poderia pensar que é uma substantivação. Se eu pensar que ele era jogador argentino ou argentino, opa, aqui ele caracterizava. E agora? Agora ele é o ser. Isso a gente está falando mal da FGV, mas isso é uma vantagem que a FGV tem. Tudo é curto na FGV. Tu não tem frases longas. Vocês já fizeram prova da FCC? Cara, cada alternativa é um texto, né? Na FGV é tudo assim, ó, papum. É tudo curtinho, que é uma vantagem, né? Ou não também, né? Sei lá. Vamos lá. Tá de boas o ritmo aí pra vocês, turma? Sim? Ou vocês já estão com vontade de ir embora? Ainda não? Dá mais 15 minutos. Vamos lá. Olha, vocês já ouviram falar de crase facultativa? Calma, calma. Vocês não podem ficar sofrendo. Te permite. Vocês já ouviram falar de crase facultativa? A crase é facultativa diante dos nomes próprios femininos. Não é a crase que é facultativa, ó.
é o artigo que é facultativo diante dos nomes próprios. Então, quando eu digo assim, Sérgio chegou e o Sérgio chegou, a gramática diz, tanto faz, tu pode ou não botar esse artigo. E isso é bizarro, porque quando a gente fala, se a gente conhece a pessoa, a gente põe um artigo. Se a gente não conhece, a gente não põe. Por exemplo, assim, ó, aí tu recebeu o horário lá, quem é que vai dar aula hoje? Aí tu olhou assim, ó, que estranho, Guilherme Coin, nada a ver. Aí tu teve aula com o Gui, aí tu gostou do Gui. E aí a partir de agora tu vai dizer, amanhã tem aula com o Guilherme Coin. Isso de ser Guilherme Coin ou ser só o Guilherme Coin é coisa de quem fala. Para gramática, tanto faz. Tu pode continuar dizendo Guilherme Coin pro resto da vida e tu pode dizer o resto da vida o Guilherme Coin. E a gramática vai dizer, por nós tá tudo certo. O artigo é facultativo diante dos nomes próprios. Tudo bem? O artigo também é facultativo diante dos pronomes possessivos. Pronome possessivo dá uma ideia de quê, pessoal? Olha como o português é difícil, né? Então, eu digo assim, sua turma é pequena, a sua turma é pequena. Qual é que é o certo? Tanto faz. Sua turma, a sua turma. Tanto faz a relação. O artigo é facul diante dos pronomes possessivos. Isso a gente vai falar em crase depois, na sequência. Bem, acho que neste momento substantivação é o nosso foco. Tá muito difícil ou tá fluindo? Eu preciso que vocês me respondam porque a gente pode dar uma pisada na mão ou dar uma aliviada. Tá fluindo ou tá difícil? Tá fluindo? Então vamos dar uma pesadinha aqui, ó, só pra gente brincar um pouco mais forte. Olha só. Tá vendo essa frase aqui, ó? O argentino saiu? Eu vou te mostrar o tripé na frase, pra gente entender como é que é a brincadeira. A brincadeira é assim, ó. Argentino é um substantivo. Esse o é um artigo. E esse saiu é um verbo. Dizer que o cara é um artigo, que o cara é um substantivo ou que o cara é um verbo é morfologia. Na análise sintática, eu vou dizer assim, a primeira coisa de uma frase é catar o sujeito. Então, quem é que saiu? O argentino. Isso aqui é o sujeito. E se o cara saiu, deixa o cara. Então eu digo que isso é um verbo intransitivo. Isso aqui é a nossa aula 2, tá? Então olha só que legal. Se a prova me pergunta, argentino é o sujeito ou é um substantivo? A pergunta não vale. Porque são duas análises diferentes. Uma coisa é o que ele é e outra coisa é o que ele faz. É a mesma coisa que eu brinquei antes. Eu sou uma pessoa ou sou um professor? Pessoa, professor. Aham. Mas olha que bonito. Esse artigo pode ter uma função sintática especial, que ele recebe o famoso nome de adjunto, não desiste, adnominal. Olha que legal. O nome que ele pode receber é de adjunta adnominal. Ad, no latim, significa junto. Lê comigo. Junto, 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 nominal. O que é argentino? É verbo ou é nome? Olha pra cá. Junto, junto, junto do nome. O mundo é dividido entre verbos e nomes. Não entendi. Ele é artigo ou ele é adjunta adnominal? Artigo, adjunta adnominal, definido. Definido porque não é um. É definido. Aí é o que ele diz. Ele é adjunta adnominal na análise sintática, mas ele é artigo na morfologia.
A brincadeira consiste nas 2 primeiras aulas da gente aprender morfologia e análise sintática. Que aí depois tudo faz sentido. Esse é o desafio das primeiras aulas. Bah, olha quem tá chegando, turma. O adjetivo. Tam, tam, taram. Marca texto aqui, ó. A FGV, ela é muito bizarra. Em 2017, o foco da FGV eram os artigos. Tu pegava todas as questões de morfologia da FGV e ela só falava de artigo, 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 artigo. Aí tu pegava as provas de 2018 e era só adjetivo, 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 adjetivo. Em 2019, a pegada da FGV tá em 2 classes, talvez 3, mas 2 aparecem bem purinhas assim nas questões, que é adjetivo e substantivo. E olha só, esse primeiro quadrinho já fala da questão da FGV. É assim. O que é um adjetivo? Adjetivo é uma palavra variável. O que vocês entenderam? Menino ou menina, ele flexiona. Então, menino querido, menina querida, meninos queridos, ele flexiona, ele troca. Que caracteriza, quando tu lê substantivo, tu lê o quê? Nome. Ele caracteriza um nome. Indicando qualidade, defeito, estado ou condição. Então é assim, ó. Material bom. Esse bom caracteriza o material. Menino agitado. O agitado caracteriza o menino. Moça elegante. Entenderam a brincadeira? Aí ele fala sobre os lugares. O adjetivo pode estar antes ou depois do nome. Elegante, senhora. Senhora elegante. Nada demais, né? Então, olha isso. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aí. Olha só. Elegante, senhora. E se eu colocar senhora, elegante. Jovem, faltou metade da frase, né? Quer dar aula de português não sabe escrever. Elegante. Jovem, estudante. Estudante, jovem. Repara na questão muito inteligente que a FGV fez. Essa questão é uma questão de 2019, tá? Olha como é que eles cobram em 2019 a matéria de classes de palavras. Qual das alternativas, essa daqui é a A e essa daqui é a B. Qual das alternativas, ao deslocarmos as palavras de lugar, temos a possibilidade de trocarmos a classe de palavra? Repara, elegante senhora. Então, eu estou te dizendo que é uma senhora que tem a característica de ser elegante. Então, elegante é um adjetivo e senhora é um substantivo. Entenderam a brincadeira? Se eu deslocar o elegante para depois da senhora, segue a mesma lógica. É uma senhora que é elegante. Então, senhora segue sendo um substantivo e elegante um adjetivo. Não mudou a classe de palavra. Mas, olha a frase da B. Jovem estudante. O que a gente pensa? É uma jovem que estuda. Então, estudante é a característica da jovem. Mas se eu deslocar a palavra, eu vou ter uma estudante que é jovem. Então, aqui jovem é o substantivo e elegante é o adjetivo. No de baixo, no de baixo eu tenho substantivo e jovem é a característica, adjetivo.
Entenderam a maldade? Turma, não te atira na FGV achando que é semântica. Porque a maioria das pessoas pensa assim, ó. Entendi. É assim. Grande mulher. Mulher grande. Ó. Letra A, tá? Isso aqui é a letra A. Repara. Grande mulher e mulher grande, ao deslocar a palavra, troca a classe gramatical? Classe gramatical, não sentido. O sentido eu já tô ligado que muda. Vamos pensar no sentido? O que é uma grande mulher? Uma incrível mulher, uma mulher que se destaca, uma mulher foda, blá, blá. E o que é uma mulher grande? Sim? Então é diferente, mas ó, a semântica, turma, a questão não está falando de semântica. A questão falou, qual que se eu trocar de lugar muda a classe? Ou não muda a classe? Então, grande mulher, mulher é o substantivo. Grande é o adjetivo. Se eu inverter, faz sentido que não é uma grande que é mulher, né? Segue sendo mulher o substantivo e grande o adjetivo. Então, qual das alternativas, isso aqui era a letra C, por exemplo, qual das alternativas abaixo, ao trocarmos a posição na frase, temos a possibilidade de mudar a classe de palavra? Classe de palavra, não sentido. Ele não está preocupado com o sentido, ele está preocupado com a classe. E aí a gente chega na tua pergunta. Jogador argentino e argentino jogador. Troca a classe. Porque jogador argentino é o cara que joga, que é argentino. E argentino jogador é um argentino que tem a característica de jogar. Aí tu vai dizer, tá, mas o resultado é o mesmo, é o Messi. É o mesmo. Mas aí eu tô falando de resultado, não de classe de palavra. Classe de palavra tem a possibilidade de mudar. Perfeito? Turma, entender o tripé é fundamental na FGV. O que é, o que faz e o que diz. Ele não perguntou o que diz, ele perguntou o que é. Calma, essa é a primeira aula. Não fica, não vai dar, vou vender Jequiti. Calma, calma. Vamos junto, vamos construir. Tá difícil? Só olhando assim parece que tá tudo igual. Tá tudo o quê? Igual. Tudo igual? Se fosse fazer essa pergunta lá para responder, não. Eu já ia pular de questão. Vamos lá. O que está acontecendo? Ele perguntou na questão, se eu trocar de lugar o carinha, muda a classe de palavra? Então, quando eu troquei o elegante, tirei o carinha daqui e passei para depois do substantivo, troquei de lugar, não mudou a classe. O elegante segue caracterizando a senhora. O elegante senhora é uma senhora elegante e uma senhora elegante é uma senhora elegante. Não mudou nada. O elegante está caracterizando a senhora, tanto por aqui quanto por aqui. Está na mesma. No jovem estudante, ele não estou falando de sentido, eu estou falando de classe, né? Então, no jovem estudante, tu tem aqui é uma jovem que estuda. E aqui é uma estudante que é jovem. Ele muda a classe. O sentido é o mesmo. É uma guriazinha que está com uma apostila embaixo do sovaco. É a mesma relação. Mas a classe de palavra é diferente. É o quê? Diferente no sentido, não. Não, não importa sentido. Porque ele não te perguntou sentido. Ele te perguntou a classe. Esquece sentido. Ele perguntou, muda a classe? Muda. Sentido não importa. É que nem o grande mulher e mulher grande. Muda o sentido, mas não muda a classe. Então não é a resposta. Porque mulher é o nome do ser nos dois casos. E grande é a característica do ser. É adjetivo. Não mudou a classe. Mudou só o sentido. Mas a questão não pede sentido. Pediu classe.
Por isso que tem que jogar no tripé. Se no B ele colocou substantivo, adjetivo. O que mudou? Mudou a classe. Tá, mas eu entendi o que o colega está falando. Eu também vejo isso. Quando ele diz tá igual. Substantivo, adjetivo. Mudou o sentido. Agora muda, cara. Não, esquece sentido. A banca não pediu sentido. Tudo bem, mas aonde que tá o... A treta. Não tô vendo. Adjetivo continua assim. Ah, tá, o jovem. Tá, jovem, substantivo, jovem, adjetivo. Isso. Isso ali que tá. Isso, ó. Porque aqui jovem era o nome, era de quem eu falava. Aqui, vamos chamar isso aqui de 1 e 2. No 1 eu tô falando da jovem. No 2 eu tô falando da estudante. E aí eu caracterizo esse ser. Eu caracterizo na 1 a jovem que estuda. E na 2 é a estudante que é jovem. Turma, não é sentido. Não fica assim, mas é a mesma coisa. Não perguntou o sentido, perguntou a classe. É isso. Tripé. Não consegui enxergar essa troca. Não é difícil. É difícil porque a gente se agarra no sentido. É a história do jogador argentino. Jogador argentino. Tá, então eu tô falando do jogador, que é argentino. Na 2, argentino jogador. Tô falando do argentino que joga. A classe muda, o resultado é o mesmo, é o Messi, nos dois casos. É o mesmo cara, só que a classe altera. Difícil, né? FGV. Se vocês pegassem uma FAURGS, ele ia perguntar, qual que muda o sentido? A FAURGS estava aqui. A FGV não entra aqui, a FGV entra aqui. Essa é a diferença da banca. Difícil, né? É difícil, é confuso. É que também quanto é que ganha um oficial de justiça? Mais que nós, né? Ganha o quê? Uns 8 mil? É só vocês olharem, se tiveram aula com o Guilherme ontem. Ele falou, né? Ele não falou. Meu, cara bombado, cara saudável, cara hahaha, entendeu? Olha a diferença, eu sou iniciativa privada, o Guilherme é funcionário público. Olha a diferença, pessoal. Bem penteado, barbinha feita, roupinha hahaha, toda aqui, ó, pum, pá. Olha eu, chego esgolepado. E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, pessoal. Alguém tem um prato de comida pra me dar, pessoal? Não comi hoje. Vai, é diferente, cara. Então, vamos ter que sofrer pra ser oficial de justiça, né, turma? Vamos lá. Ele diz assim, ó. Tá, então parecia tá fácil os adjetivos, né? Mas vamos falar de uma coisa mais legal. Da sintaxe, o que ele é e o que ele faz. O que um adjetivo é, eu já sei, ele é um adjetivo. Mas o que um adjetivo faz? O adjetivo exerce funções sintáticas. Ei, não te perde! É o que ele faz. O que ele é, eu já tô ligado. Ele é adjetivo. Relativas aos nomes, turma. Até aí a gente já tá ligado. Ele tá aqui, ó. Vamos botar esse capanga aqui. Mais um capanga aqui, ó. Adjetivo. Trabalha para substantivos. Atuando como junto do nome ou como predicativo. Quem é que tá ligado o que é um predicativo? Só para ter uma base. Predicativo. Beleza. Predicativo é a gente vai estudar na próxima aula, se associa a uma coisa chamada de verbo de ligação. Não me ajudou nada. O que é um verbo de ligação? Verbo de ligação é um verbo que dá característica. Ela é legal, ela é querida, ela está doente, ela ficou mal, ou seja, ela ficou doente, ela se tornou oficial de justiça. Ele vai dando características. Essas características se chamam predicativo. Aí tu, mas eu não tô ligado aí nessa história aí, Isabelle. Então eu vou te mostrar como é que é. É assim, ó. Aí eu sublinho, você estava nervosa e a estudante nervosa foi mal na prova. Aí a prova nos pergunta assim, turma. Nervosa na frase 1 e nervosa na frase 2 pertencem à mesma classe gramatical?
Sim, adjetivo. Caracteriza a pessoa. Você nervosa e estudante nervosa. Caracteriza, turma. Adjetivo. Mas, que ela é um adjetivo, eu já tô ligado. Agora eu quero saber o que é a função sintática. E aí nasce a matéria. No de cima, na frase 1, te permite, ela veio associada a um verbo de ligação. Então eu vou dar o nome disso aqui de predicativo. Vocês conseguem enxergar ali, pessoal do fundo? Sim? E a estudante nervosa. Esse nervosa não está grudado na estudante? Então vou chamar o nome disso de adjunto adnominal. Sintaxe é sintática aqui. Isso aí, sintaxe é sintática. Aí ele quer saber a função da frase. Isso aí. Aí ó, eu vou dizer um negócio muito sério para vocês. Como estudante, a gente sabe tudo no dia da prova? Se a gente souber alguma coisa, já é lucro, né, gente? Mas no dia da prova a gente não vai saber tudo. Então a gente vai fazer uns atalhos aqui. Eu chamo de atalho da maldade. É maldade no teu coração. Tu não sabe o que é. Tu nem tá ligado na parada. Mas tu tá ligado que o mundo é dividido entre verbos e nomes, não tá? Olha pra cá então. Olha, senão é emocionante. Aham. Eu não vou falar. É só aham e dedo. Presta atenção. Aham. Entenderam a matéria? Não. Tem gente que ainda tava assim, ó, não entendi o dedo. Vamos de novo. Presta atenção. Vamos, acorda na aula. Isso aqui não é aula do Gui que a gente dorme e não entende nada. Volta, presta atenção. Olha aqui. Ó, o cara tá do lado de quem? De um verbo. E aqui o cara tá do lado de quem? De um nome. Eu não sei o que é. Não sei. No dia da prova eu não tô ligado. Mas não é a mesma coisa. Porque o mundo é dividido em duas facções, meu. Ou tu trabalha pro verbo, ou tu trabalha pro nome. Eu não sei o que é, mas não é a mesma coisa. Ó. Boa, segura aí, só um pouquinho, já te ajudo. Morfologicamente é adjetivo. Sintaticamente são coisas diferentes. O que ele é a mesma coisa, mas o que ele faz é diferente. Eu sou uma pessoa, eu faço o papel de professor agora, mas no final da aula eu vou aqui no Zafari. Eu sigo sendo professor? Sim. Pessoal, eu vou ser cliente, eu não vou ficar ali no caixa. Oi, tudo bem? Sabia que vai crase aqui nessa embalagem? Eu não vou ficar isso, pessoal. Vocês estão loucos? Eu não vou ter mais amigo na vida. Olha aqui. Quando eu sair daqui, vocês estão confundindo a pessoa com a função. Eu sigo sendo pessoa. Mas quando eu for ali no Zafari, eu sigo sendo pessoa? Estou na dúvida. Eu vou virar uma geleia no Zafari, pessoal. Eu sigo sendo uma pessoa, mas tu entende que o que eu vou fazer é diferente? Eu virei cliente agora. E aí, quando eu entrar no carro, eu sigo sendo pessoa? Sim, mas aí eu sou a mesma coisa, eu faço a mesma coisa? Não, aí eu virei motorista. Entenderam a relação? A mesma coisa pode fazer coisas diferentes. A mesma coisa, nervosa, adjetivo, pode fazer coisas diferentes. Ora predicativo, ora adjunto adnominal. Ah, mas eu não sei isso. Calma, é a próxima aula. Mas é só pra gente já começar a entender que o tripé tá acontecendo, ó. Uma hora ele vai na morfa, outra hora ele vai na sintática, depois ele vai ver na semântica, depois ele volta pro sintático. É aquilo ali que a gente tem que estar ligado, que é o jogo da FGV. Que tu me perguntou por que ele não era advérbio. Porque a gente vai ver na sequência que os advérbios não variam. O que significa não variar? Não tem masculino e feminino no advérbio. Não tem plural e singular. É sempre do mesmo jeito. E quando a gente diz que você estava nervosa,
flexionou. Então ele não pode ser advérbio. Porque os advérbios não mudam. Fez sentido um pouco assim, mais... Não, é isso aí. Se estiver entendendo, não está entendendo. Muito louco. Olha. Dá para piorar? Sim. Pô, vem comigo. Vamos lá, vamos dar uma piorada aí, então. Vamos falar dessa coisa chamada locução adjetiva. Turma, quando a gente escuta a locução no português, a gente lembra sempre de locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois ou mais verbos que se juntam. Locução é tudo que for dois ou mais. Locução adjetiva é o que a gente chama, em 99% dos casos, 99% dos casos, ela é feita de preposição mais substantivo. Então eu considero que essa locução faça um papel de adjetivo. O que faz um adjetivo? Caracteriza. Uma locução adjetiva caracteriza. Então vamos entender. Uma noite de chuva caracteriza a noite. Não é uma noite de estrela, não é uma noite de luar, não é uma noite de ventania, não é uma noite de festa, não é uma noite de formatura. É uma noite de chuva. Que eu troquei por chuvosa, turma. Eu te disse a mesma coisa? Fui aqui, olhei, ô pessoal, noite de chuva. Fui aqui, olhei, pessoal, noite chuvosa. Eu te disse a mesma coisa? Mesma coisa. Qual é a diferença de chuva para chuvosa? De chuva são duas palavras que caracterizam a noite. Então eu chamarei isso de locução adjetiva. Mas chuvosa caracteriza a noite, é uma palavra só. Então eu chamo isso de adjetivo. Pessoal de casa, sai do Face, presta atenção. É normal, quando a gente não está entendendo, a gente vai para o Face. Vamos lá, segura. Que amor essa criança, ela tem atitudes de anjo. Então nós caracterizamos, né? Não é atitude do capeta, não é atitude do demônio, não é atitude do não sei o que lá. É atitude de anjo. E aí, tu traduziu como atitudes angelicais. Tudo bem? Tudo bem, eu te disse a mesma coisa? Troquei a locução adjetiva por um adjetivo. Eu te disse a mesma coisa? Tá tudo certo. Ó, aqui um exemplo de que não é preposição substantiva, que é uma preposição advérbio, ó. Mas não dá nada. O pneu de trás, então não é o pneu da frente. Não é o pneu da reserva. É o pneu de trás. Caracterizei o pneu. Traseiro. Característica do pneu. Locução adjetiva. Todos se ligando a substantivos, né? Não te esquece desse detalhe importante. É tudo substantivo. Ó. A seleção do Brasil é conhecida como a seleção brasileira. Qual é a diferença da seleção do Brasil para a seleção brasileira? Um é locução adjetiva e o outro é adjetivo. É isso. Saber se é do. Sabe bem antes. Do, de, é isso que... Não precisa ser, né? Aqui está sendo. Não dá para achar assim, sempre que tiver uma preposição substantiva é uma locução adjetiva? Não, ele vai ter que estar do lado de um substantivo. Se ele estiver do lado de um verbo, já é outra coisa. Segue a divisão da gangue. Todo mundo entendeu essa parte? Então agora vem a surpresa. Tam, tam, daram, tam, daram. Aula de português. Vocês pensaram hoje de tarde assim, ó. Hoje tem aula de português. Oba! Aí quando tu pensou, aula de português, então tu se ligou que não era aula de legislação, que não era aula de informática, que não era aula de computação, que não era aula de violão, que não era aula de catequese, que não era aula de culinária. Era um tipo de aula de português. Nós caracterizamos a aula. Faz sentido? Troca por um adjetivo, então. Qual é o adjetivo que a gente põe ali?
Aula portuguesa? Aula o quê? Não, tem que manter o bagulho, não pode dizer aula boa. Aula portuga? Aula portuguesa? Vocês pensaram, oba, hoje tem aula portuguesa. Vocês estão loucos se vocês estiverem pensando assim. Esse é o segredo da matéria. Vamos anotar. Nem sempre há um adjetivo equivalente. Eu não entendi. Eu nem sempre consigo trocar por um adjetivo. Quer ver, ó? Quando a gente diz assim... aula de química. Banca de revista. Entenderam? Não tem. Mas caracteriza a aula, caracteriza a banca. Mas eu não tenho um adjetivo para isso. Qual é a pergunta que tem que ser feita agora? Por quê? Por que eu não tenho? E qual é a resposta? Não, português quis assim. Vou te matar com português quis assim. Porque 70% das palavras não são feitas de substantivo? A locução adjetiva não tem substantivo? Então tem infinitas possibilidades. Diferente dos adjetivos. Adjetivos é mais limitado. Tu tem mais chance de usar isso. Faz sentido? Locução adjetiva é tudo de bom. Locução adjetiva é o que há no mundo. E ó, vou plantar lá no futuro da FGV. Vai cair na tua prova. E vai ser a questão mais difícil. Mas não vai ser isso que vai ser perguntado. Vai perguntar a função sintática, que é a nossa próxima aula. Tá? Isso cai, eles entram pela preposição ali e dão a paulada na sequência. Então vamos forçar bem essa locução adjetiva. Vocês querem ver umas locuções adjetivas que a gente usa muito e a gente nem se dá conta? Alguém é professor de português aqui? Não? Não sei. Às vezes a gente se disfarça, né? Mas sempre tem professor de português nas aulas. Semana passada eu estava dando aula, tinha 3 professores de português na aula. Mas é legal, eu não fico jogando a pergunta para os caras, né? Mas eu acho legal o cara que dá aula do negócio e vem para uma aula de português, eu acho muito legal, né? Mas enfim. Quando a gente... Ninguém dá aula, então. Alguém é professor? As pessoas... Tu é? De quê? História. De história? Vamos pegar a tua matéria, então. Uma aula de história. Aula de história. Posso dizer que é uma aula histórica? Não. O que é uma aula histórica? É uma aula que a gente nunca mais vai esquecer, né? E o que é uma aula de história? A gente esqueceu de todos. Não, tô brincando. Vamos lá. Então, o que eu tô te mostrando? Que nem sempre dá para fazer essa troca, né? Nem sempre tu consegue trocar. Vamos lembrar, vamos falar mal do português agora. Fica sacanagem falar mal de história. Aula de português. Vocês já não tiveram uma aula que era substantivos coletivos? Não serve para nada. Não serve para nada. Só serve para palavra cruzada. Se tu gosta de palavra cruzada, tu assiste uma aula de substantivo coletivo. E a gente aprendeu assim, ó. Coletivo de cachorro. Quem faz palavra cruzada aí tem que responder. Coletivo de cachorro. Matilha. Bando. Quando a gente usa coletivo de... Lembra que tinha um que era de camelo? Tinha um que era de... tinha de tudo, de peixe. Eram uns bichos que a gente usa muito, camelo. É normal a gente ver camelo na Ipiranga, né? É muito normal. E aí, os profs adoram essa matéria porque ninguém sabe. Então fica assim, olha que foda, tem vocabulário, que não serve pra nada. Eu vou pegar a palavra mais clássica, de cachorro, matilha. Tu tá no Uber, tá passando 5 cachorros na avenida. E o Uber tá conversando contigo, contando a vida dele. Aí tu grita, cuidado, a matilha! Tu gritaria isso? Ele mata os cachorros, certo? Porque ele vai pensar, oh meu Deus, o que é uma matilha? Matou. Não faz sentido, ninguém usa isso. Como é que a gente fala pro Uber acordar e prestar atenção na estrada? Olha o bando! Olha a locução.
de cusco, de cachorro, de cachorrinho, de filhotinhos, de animaizinhos. Tu usa uma ideia de plural, bando, e locução adjetiva. A locução adjetiva caracteriza o grupo. É muito mais eficaz do que tu dizer matilha. Entende a relação? Tu dá uma ideia de plural, bando, grupo, monte, sei lá, e aí tu caracteriza de peixe, de cachorro, de camelo. Entendeu? Locução adjetiva é muito mais prático do que a gente possa imaginar. Uma questão da FGV que cobrava coletivo. Não, a FGV tem umas pegadas piradas às vezes. Mas aí é a questão que tu vai abraçar o diabo, entendeu? Tu vai olhar e vai dizer B. Tem que fazer, não dá pra achar que a gente vai saber tudo também, né? Porque assim como vai ser difícil pra gente, vai ser difícil pra todo mundo, né? Quem tiver com coletivo, o cara que tiver tempo de estudar coletivo, meu... Coletivo de cabelo. Qual é o de camelo? Cáfila. Não serve pra nada, né? Olha ali que bonita essa cáfila. Vai no zoológico hoje e fala isso. Ai, que bonita essa cáfila. As pessoas... Que isso? Bizarro, né? Enfim. Uma vez, quando eu dava aula em pré-vestibular uma época, né? E aí os caras da 0 Hora estavam fazendo uma reportagem sobre o vestibular. E aí eles queriam ver como é que estava o ensino nas escolas municipais para o vestibular. E aí me convidaram para ir eu analisar como que a professora estava dando aula. Eu falei, claro que não, né, meu? Deixa a sua, entendeu? Cada um faz a sua, é isso aí. Aí na época, eu trabalhava para uma empresa, a empresa falou, não, é tu, vai ter que ir. E aí eu sentei no fundo da sala e a aula era de substantivos coletivos. E ela começou, coletivo de não sei o quê, coletivo de não sei o quê, e eu não sabia metade dos coletivos, e eu tava apavorado. Pensando, meu Deus, eu não sei nada disso. E a mulher tá lá, ó, pum, 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 pum. E a gurizada tudo respondendo, todo mundo muito emocionado. E aí a professora parou do meu lado e falou assim, ó, tu vê, né, professor? E eles não sabem. E eu, que horror. Sabia nada dos coletivos. Aí tinha um que era... Que eu falei, cara, olha como é inútil isso, né? Coletivo de cebola. Nossa. Me marcou aquilo, a cebola me marcou. Coletivo de cebola, Hestia. Ah, legal, né? Agora vai na feira e fala pro feirante, ô, eu queria uma Hestia. O cara vai dizer, ó, o Hestia é no fim, entendeu? Agora é só as novidades. Não vai usar, cara. E aí fica as pessoas, por isso que ninguém gosta de português, né? Porque tem que estudar Hestia. Tá, vamos parar de falar mal dos outros. Advérbio, coração nos advérbios, turma. Pá, tava na hora da gente falar alguém desse lado de cá, né? Falar de um puxa-saco dos verbos, turma. Cara que traz no nome. Advérbio. Tá na gangue dos verbos. Diz a regra, advérbio é uma palavra que não varia. O que significa não variar? Não muda. Por isso que a gente decorou os advérbios uma época no colégio. Um advérbio modifica verbos, adjetivos e advérbios. Ele trabalha para os caras, tá? Aí tu, como assim trabalha? Não entendo isso. Então vamos entender aqui, ó. Olha só. Se eu botar assim. Eu estudo. Eu estudo é uma frase, né? É uma informação. E se eu botar eu estudo muito, muda a informação? Claro, uma coisa é estudar, outra coisa é estudar muito. Quando eu uso esse muito, faz sentido que esse muito trabalha para o verbo. Ele intensifica o verbo. Então nós vamos dar o nome dele de advérbio. Foi assim, mais ou menos? Isso seria modificar. Isso é modificar. Trabalhar para o cara, modificar o cara, se relacionar com o cara. Isso aí. Se eu botar assim, ó. Eu estudo. É uma informação. Pouco. Aí tu vai dizer, tu? Tu não viu eu?
Eu estudo muito pouco. Olha que legal isso, turma. Estudo muito pouco. E as pessoas às vezes perguntam assim, ó, não faz sentido, né, Zambelli? Como é que é muito e como é que é pouco? Como é que muito e pouco estão juntos? Mas, turma, não é que eu estudo muito e estudo pouco. Aí sim é esquizofrênico o negócio. Mas não é essa a relação. O que eu estudo, na verdade? Muito ou pouco? Pouco. Então, o pouco trabalha para o verbo. E o muito trabalha para quem? Para o pouco. Então, é um advérbio que trabalha para um outro advérbio. Isso é trabalhar, é se relacionar, é com quem que ele se relaciona. Por isso que existe, as pessoas falam, como é que existe muito pouco? Não é que não é os dois para o mesmo verbo, aí não existe. Existe cada um trabalhando para a sua classe de palavra. Um advérbio pode trabalhar para 3 classes. Para os verbos, para os adjetivos e até mesmo para os próprios advérbios. Entenderam isso? É muito legal. E como é que é para um adjetivo? Para um adjetivo assim, ó. Ele é lindo. Então vamos pensar assim, ó. Imagina eu chego aqui na sala. Se bem que essa sala é a mais equilibrada que eu já dei aula. Tem número equivalente, assim, de meninos e meninas. A maioria das turmas só tem guria. Oficial de justiça vai ser guria. Tá, e pode ser um guri também aqui nessa turma, tá? Não tem problema, não vamos ficar chateados. Aí eu te digo assim, ó, imagina se eu digo a frase. Vou te apresentar um amigo. Qual é a primeira pergunta que vocês fazem? Ele é oficial de justiça? Não, não é isso, né, pessoal? Qual é a primeira pergunta? Vou te apresentar um amigo. E aí? Não quero, tô bem. É isso? Não, a primeira pergunta é, como é que ele é? Sim? Sim. Não? Tá, não, então vamos mudar o exemplo. Então, pera. Não adiantou esse exemplo aqui, não serviu. Vamos fazer outro. Se eu digo assim, ó. A prova estava complicada. Beleza. Faz sentido que eu estou dando uma característica da prova? Não estava fácil, não estava barbada, não estava moleza, ela estava complicada. Aí tu vai dizer, que? Tá louco? Ela estava muito complicada. Repara que ninguém diria muita complicada. Por que ninguém fala muita complicada? Porque esse muito não é da prova, que é um substantivo. É do complicada, que é um adjetivo. Então, um advérbio pode trabalhar para um verbo, para um outro advérbio ou para um adjetivo. Mas antes de tu colocar o muito ali, o complicado ele é no predicativo. Isso aí. E o muito trabalha para a prova. Fala da prova, né? Prova é substantivo, prova complicada. Isso aí. Trabalha para, não estou dizendo que ele exerce a adjunta de nominal, né? A gente está falando de verbo de ligação predicativo. Isso aí. Mas complicada é a prova. Então ele flexiona, porque o adjetivo flexiona. Agora o advérbio não flexiona. O advérbio é sempre do mesmo jeito. Vamos de novo. Hã? Só do adjetivo? Vou fazer um outro aqui então. Ó. Quando eu digo...
A aluna é dedicada. Ó, a aluna é dedicada. Então, esse dedicada trabalha para o substantivo, né? Substantivo ganha adjetivo. Aí eu vou dizer, não, essa guria, ela é muito dedicada. Ninguém diria que ela é muita dedicada. Por quê? Porque não é aluna muito, é muito dedicada. Ele trabalha para o adjetivo, então ele é advérbio. O advérbio não flexiona. Vocês acham que o pessoal de casa está entendendo a matéria? O que vocês acham? Acho que o bom mesmo é presencial. E aí, o que vocês acham do pessoal de casa? Tá entendendo ou não? Ou vocês acham que eles estão no Face? Estão no Face. Então o quê? Só voltando. O vídeo que era para ter 1h30 já tá em 3 horas lá em casa já. Só de... Ai, me perdi. Peraí, vamos de novo. Posso pular isso aqui, turma? Bora lá então. Que horas que é o intervalo? A gente não vai fazer um intervalo, então. Não. Se vocês estivessem prestando atenção, a gente ia ter intervalo. Mas vocês já dormiram umas 3 vezes na aula, pessoal. Então, o Guilherme fez intervalo? Fez? Ele é muito legal, eu não vou fazer. Vamos lá, pessoal, olha aqui. Deixa eu só mostrar isso. Não fica brabo. Não fica, eu tô pagando. Calma, te acalma. Presta atenção na aula. Olha aqui. Turma, bem importante isso. Classificação dos advérbios. Eu vou chamar isso de valor semântico. Ô, Zambelli, semântico do sentido? Semântico do sentido. Qual é o sentido dos advérbios, turma? São 7 e eles vão aparecer em muitos momentos nas nossas matérias. Os advérbios podem ser de lugar, de tempo, de modo, de dúvida, de afirmação, de negação, de intensidade. O que significa quando eu digo que ele não muda? Quando eu digo assim, ó, vamos fazer um intervalo agora. Alguém diria, vamos fazer um intervalo agora. Onde é que tu estuda? Aquis. Alguém falaria isso? Não. Por que ninguém falaria isso? Porque o advérbio não tem plural, não tem masculino, não tem feminino. O advérbio é sempre do mesmo jeito. Ele é invariável. Olha que legal. Por isso que dá para decorar advérbio. Advérbio tu decora, vão ser sempre os mesmos. Agora, dá para decorar os adjetivos? Não, porque uma hora é querida, depois é querido, depois é queridíssima, depois é queridíssimo, depois é queridinho, depois, entenderam? Ele vai flexionar, diferente do advérbio que não vai flexionar. E daí nasce uma matéria chamada concordância nominal, que é a terceira aula do curso. Se a gente chegar lá, né, pessoal? Vamos pro pátio, então? Quanto tempo vocês querem de intervalo? Quantos o Guilherme deu? 10? Vou dar 12. Eu sou mais legal que o Gui. Vamos pro baixo. 12 minutos de intervalo, então. Partiu!